Aliás, boa tarde. É uma alegria imensa receber a todos e a todas para o lançamento do livro Machado de Assis, Os Direitos Humanos. O livro teve como origem um segundo encontro da recepção contemporânea de Machado, que a professora Giovanna de Altri, o professor Felipe Mansur e eu organizamos. Verquema. Eu falei errado? Eu falei Giovanna Verquema? Desculpa. É que a Giovanna tem tanta relação com meu filho que eu falei Giovanna. A professora Andréa Verquema, o professor Felipe Mansur e eu organizamos e já preparamos o próximo, que será muito provavelmente dedicado à recepção estrangeira de Machado de Assis. Não é isso, filho? Quer falar alguma coisa? Comprar o livro do papai. E eu acho que eu posso falar em nome do Felipe, que nós queremos agradecer demais a professora Andréa Verquema, porque, na verdade, sem nenhum protocolo, a existência deste livro teve como força motriz o trabalho da Andréa, tanto no que se refere à reunião dos textos, à insistência com os autores e também ao próprio financiamento, que foi feito com o financiamento da FAPERJ. Então, tanto eu como o Felipe estamos muito agradecidos ao trabalho da Andréa e à generosidade, porque ela poderia ter assinado o livro sozinha. A verdade é essa, né, Felipe? O tema, o Machado de Assis e os Direitos Humanos, diz respeito a uma tendência atual de ampliação da análise da obra machadiana. Em relação aos direitos humanos, eu não direi nada agora. Eu vou passar a palavra para a Andréa Verquema, para o Felipe Mansur, e, se for o caso, eu direi 2 ou 3 palavras sobre a importância dos direitos humanos para o Machado de Assis e dos direitos humanos para a literatura. Mas essa é apenas uma rodada inicial. Eu passo a palavra agora para a professora Andréa Verquema. É tão pequeno, nem precisava. É para gravar que precisa? Tá. Oi, gente, boa tarde, quase boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui. Agradeço demais, claro, tanto ao João César quanto ao Felipe pela parceria. O João César está exagerando um pouco. Nós começamos fazendo um evento juntos, a que a gente deu esse nome na época de Machado de Assis e os Direitos Humanos. A gente convidou uma série de professores e pesquisadores de diferentes lugares, diferentes universidades no Brasil, para que viessem à UERJ poder falar sobre esse assunto. E depois a gente tentou fazer esse livro que acompanha o evento. Tem algumas diferenças, mas acompanha o evento. Tem algumas coisas, alguns agradecimentos que a gente faz quando a gente faz um evento, um livro desses, que parecem protocolares, mas, na verdade, para quem está ali lutando para que o livro saia, não é nem um pouco protocolar. Então, agradeceria demais, então, nesse caso, ao programa de pós-graduação em letras da UERJ, na figura do atual coordenador, o professor Eduardo da Cruz, que o João falou que é FAPERJ, mas, na verdade, é CAPES. Tá? Então, na verdade, é CAPES, através do programa, do nosso programa de pós-graduação em letras, que a gente conseguiu fazer esse livro. Isso não é... Por que eu estou dizendo que não é protocolar? Porque realmente mostra o interesse, como é que funciona pesquisa na universidade. Porque eu sempre falo isso, eu acho que eu, como o João, também, né, João, você tem esse hábito de fazer mesmo uma defesa, que não é uma defesa, só lembrar o que é a universidade pública no Brasil, e as pessoas esquecem, às vezes, que é daí que vem a maior parte daquilo que circula como ciência, conhecimento, etc., no Brasil. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo essa coisa, por exemplo, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu estava, semana passada, na UFSCar, dando um curso lá em São Carlos, e o pessoal comentava comigo, todos esses filtros que estão sendo mandados para purificar a água aqui foram desenvolvidos aqui dentro da UFSCar. E isso não aparece na imprensa. E o primeiro lugar que é atacado pela maior parte dos governos, principalmente de direita, é esse tipo de financiamento, não é mesmo? Então, eu falei, vocês têm que colocar isso em todos os lugares, né? Isso foi desenvolvido aqui. Então, quando a gente faz um livro como esse, é claro que a nossa área tem outras questões, é muito diferente. Mas a gente está fazendo uma discussão, que é uma discussão de hoje, pegando um autor que viveu principalmente no século XIX. É fundamental, é talvez aquele que todos chamam o nosso grande autor. Então, essa discussão, ela é claro que ela é uma discussão anticentista, mas ela é uma discussão
contemporânea. Então, fica o meu agradecimento à universidade por causa disso. Né? E aqui, agora, falando então desses textos, que, num conjunto, né, quem tem em mãos o livro já deve ter percebido do que vai tratar esse livro, como as questões ditas dentro dos direitos humanos, eu queria, como o João colocou, e acho que também o Felipe vai tentar levantar, só propor algumas questões que poderiam ir para uma conversa, que, se vocês estiverem animados para tanto, uma conversa que a gente pode ter sobre essa própria ideia de direitos humanos e literatura, e, no caso, direitos humanos e Machado de Assis. Então, quando a gente foi lá propor o evento e fazer um livro sobre né, esse tema, a primeira coisa que me saltou aos olhos é que esse termo direitos humanos, usado em relação à obra de Machado de Assis, ele parece, à primeira vista, a gente está consciente disso, de que ele é um anacronismo, já que a declaração definitiva, a chamada Declaração dos Direitos Humanos, ela é de 1948. Apesar de que ela não é o único documento dito universal que vai tratar dessa questão. No entanto, hoje, agora, em 2024, eu acho que há um novo sentido para a própria ideia de anacronismo ligada à ideia de direitos humanos. Por quê? Isso que a gente chama, em geral, de direitos humanos, ou seja, que seria a ideia de direitos universais, de direitos que são inerentes a qualquer ser humano, isso tem sido repetidamente questionado nos últimos anos. A gente viveu no Brasil momentos muito difíceis, né? Estou falando do Brasil, mas poderia ser fora do Brasil também, eu acho. Né? Eu diria que a gente viveu há pouco tempo atrás um governo de extrema-direita que desconhecia essa ideia de direitos humanos. Eu me lembro de como é que a gente vai dizer? Uma espécie de máxima de direita que circulou muito, não sei se vocês lembram, que era direitos humanos para humanos direitos, um tipo de máxima, né, que a gente teve que ouvir durante muitos anos. Né? Então, a ideia de universalidade não participa, talvez, de uma compreensão que hoje as pessoas... Estou falando das pessoas, é claro que eu sei que aqui a gente vai conversar num âmbito um pouco diferente, mas que, em geral, né, as pessoas têm estranhado essa ideia de universalidade do que a gente chamaria de direitos humanos. Né? Então, hoje, vivendo também uma situação como a gente está assistindo em Gaza, por exemplo, então você vai discutir isso também, né, o que seria direitos humanos, etc. E tal. Então, a ideia de anacronismo, apesar dela estar ligada ao fato de que, quando Machado de Assis viveu e escreveu, você não usava com o mesmo sentido esse termo, mas hoje também a gente tem que fazer uma série de, né, assim, digamos, questionamentos à ideia de direitos humanos. Então, para nos mantermos, para voltar aqui atrás, para a gente se manter no contexto brasileiro do 800, que tinha entre seus traços, vou usar a expressão, socioeconômicos, a instituição da escravidão, no sentido moderno da escravidão, com todas as consequências nefastas advindas de tal prática. E aí nós não podemos dizer que o contexto da época, mesmo, convivia com a escravidão de maneira tranquila. Isso a gente pode verificar lendo jornais da época, documentos, panfletos, manifestos, etc. E podemos verificar que não era tão tranquila assim a convivência ao ler um autor como Machado de Assis. Então, a minha proposta, assim, para ficar para vocês, se vocês quiserem retomar essa questão para discutir logo à frente, seria isso, eu queria centrar nisso. Como se retratam as práticas envolvidas na escravidão, que, já que na tal Declaração dos Direitos Humanos, há um dos artigos ou parágrafos que diz exatamente que a escravatura ela deve ser abolida sob qualquer forma. Né? Isso está lá na Declaração de 48. Então, como é que se representa na obra de Machado de Assis a escravidão e o trato com as pessoas escravizadas? Se vocês, por exemplo, têm esse conhecimento, se vocês leram, etc. E também, como é que a gente pode comparar essa representação machadiana do tema com a maneira como isso também era retratado ou representado na obra de contemporâneos a ele, para ver se onde é que a gente tem semelhanças e onde é que a gente tem diferenças.
Só para lembrar um exemplo aqui, que é muito famoso, que tem sido muito retomado recentemente, um conto do Machado de Assis, já de 1864, é o Machado de Assis relativamente jovem, o conto Virgínios, que ele nunca recolheu em livro, né? Ele deixou em jornal, foi publicado no famoso, famigerado Jornal das Famílias, né? Ou seja, é um jornal que publicava, o seu público preferencial é um público feminino, de donas de casa da elite. Então, já nesse contexto e nessa época, em 1864, ele publicou um texto que vai lidar com essas questões, que é o conto Virgínios. Convido vocês a lerem o conto também. Ele está online, é facilmente acessável. Né? Então, eu deixo essa questão para vocês e agradeço novamente por todos que estão aqui. Tá. Boa tarde a todas e todos. Vou chegar mais perto aqui. Primeiro, eu quero agradecer, obviamente, a presença de todo mundo. Agradecer também, não acho, Andréia, que foram palavras exageradas do João. Esse livro aqui é resultado, principalmente, do trabalho da Andréia. E eu também quero deixar isso aqui como agradecimento. E, claro, estender também, como o João começou, que todo esse trabalho começou antes de mim, com os eventos, o primeiro evento que foi organizado pelo João e da Andréia, sobre a recepção contemporânea de Machado. Então, aproveito, já tinha dito isso no evento, agradeço por estar aqui, convidado pelos dois a fazer parte do que foi um evento muito rico, né, num tema que é precioso, não apenas por se tratar, claro, né, do consagrado Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, etc., o que sempre pode ser discutido, mas principalmente por colocá-lo numa questão central à nossa sociedade, ao nosso momento histórico, diante de tudo isso que André expôs, das dificuldades, né, de se construir uma sociedade em que se mantenham... Imagina, Janaína. Em que certos direitos, né, certas garantias civilizatórias, nós descobrimos que não estão tão garantidas assim. Né? Então, além de um trabalho óbvio, né, de crítica literária, do trabalho de aproximar pesquisadores distintos em torno da obra de Machado, esse também foi um trabalho voltado para uma questão mais profunda, uma questão política, que envolve discutir a nossa possibilidade, enquanto sociedade, de nos desvincularmos de uma série de consequências, série de heranças, né, que, como a Andréa coloca, se o Machado está antes da Declaração dos Direitos Humanos, a obra dele mostra claramente uma sociedade que ainda teria muito a andar para construir alguma ideia de humanização, né? Sobretudo pelo peso da escravidão, pelo peso desse regime que fez parte, como a Andréa colocou, de um sistema mais amplo socioeconômico, e que a obra do Machado, por tanto tempo, né, é colocada como distante dessas questões. A gente sabe que dentro da crítica isso já é um ponto passivo, já não se repete essa ideia mais, mas eu penso que no senso comum, né, para fora da universidade, Machado, o autor que vai estar em todos os currículos escolares. Essa ideia ainda não é tão bem construída, de que o Machado possibilita uma universalidade, um encontro com o pensamento que leva ao mais importante disso tudo, um pensamento crítico. Né? Eu fico aqui pensando na frase do professor Gustavo Bernardo de que o Machado de Assis seria o maior filósofo brasileiro. Né? Ele amplia a ideia da literatura como expressão estética para uma forma de pensamento, né? Que, no caso do Machado, dentro ainda do regime escravocrata, uma parte da obra dele, né? E mesmo a obra já composta na última década
do XIX e no início do XX, né, os últimos 3 romances, a herança dessa escravidão muito clara colocada ali, se não de forma direta, quando eu digo muito clara, já elaborada por vários críticos, inclusive alguns que estão nesse livro, de que já havia, obviamente, um pensamento profundamente crítico das consequências, quer dizer, da sociedade que ainda vai ter que sair disso tudo. Então, eu agradeço muito a presença, o convite novamente, o tópico levantado pela Andréa, que vai permitir que a gente discuta, que eu acho que é o mais importante aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Felipe. Desculpa aquela interrupção, Felipe. É que eu vi as pessoas em pé, eu fiquei preocupado. Não? Obrigado. Eu vou aproveitar a dica deixada pela Andréa e pelo Felipe para também, primeiro, desligar o telefone, para levantar 2 ou 3 questões, porque a nossa ideia, de fato, é que seja uma conversa descontraída, rápida, para que depois nós todos celebremos. Mas eu queria levantar 2 pontos que eu acho muito importantes. Não é isso, filhão? O primeiro ponto se refere à questão levantada pela Andréa. Todos têm que comprar o livro do papai ou não, vocês. Quem vai comprar, levanta o dedo. Esse que não vai. Obrigado, filhão. Ele não levantou, tá vendo? Ele não levantou. Então, a questão dos direitos humanos é uma questão verdadeiramente decisiva no mundo contemporâneo. A Andréa mencionou esses trocadilhos infames que a extrema-direita realiza em todo o mundo, não é um problema brasileiro, desde o final do século XX. A questão central é que, para a extrema-direita, os direitos humanos são verdadeiramente um anátema, por um motivo simples. Só pode haver direitos humanos se houver o reconhecimento da dignidade do outro. Os direitos humanos podem ser sintetizados numa frase que, por sua vez, é um sumário de toda a filosofia ética do Emmanuel Levinas. Ele diz, numa famosa frase, o outro é um outro eu. Isto é, o outro diante de mim é uma subjetividade tão digna e tão relevante quanto a minha. Somos diversos e, por isso, necessitamos dialogar. Mas o diálogo implica que eu vejo no outro uma subjetividade potencialmente tão rica quanto a minha. Para a extrema-direita, isto é impossível, porque a extrema-direita, na verdade, é uma transformação do algoritmo para o cotidiano e para a política. Funciona especialmente por exclusão de tudo aquilo que não seja repetição, reiteração, redundância, portanto, espelho. Se isso fizer algum sentido, não existe nada mais importante para uma educação dos direitos humanos do que a literatura. Porque o que a literatura nos ensina, e ensina da melhor maneira possível, da forma mais potente, sem que nós tenhamos conta de que estamos aprendendo. O que a literatura realmente faz é tornar o nosso repertório existencial sempre mais enriquecido pelo contato com a diversidade, com o outro. Em alguma medida, todos nós, quando lemos literatura, somos o narrador Rodrigo S.M. Isto é, nos perguntamos o tempo todo, podemos de fato dar conta daquela subjetividade outra tão radicalmente distinta da minha? Todo o processo de escrita de A Hora da Estrela é, na verdade, uma reflexão poderosa sobre o ato de leitura. Está de acordo, filho? Sim! Obrigado, filho. Isso é muito importante, porque se for assim, então o tópico Machado de Assis e os direitos humanos adquire uma força nova. Porque no Brasil, o outro, nós sabemos, desde sempre, foi o não branco, o não hegemônico. No primeiro momento, o indígena, no segundo momento, o escravizado e a escravizada. Corpos indígenas que perderam a terra, corpos escravizados que perderam o básico, que é o direito ao próprio corpo, como mínima dignidade. O Brasil ainda hoje tem problemas radicais com os direitos humanos. Não é necessário sequer mencionar o que ocorre diariamente nas comunidades mais pobres, nas periferias, mas o que acontece diariamente nas delegacias de polícia de todo este país. A tortura permanece sendo uma marca. Há um momento de um livro do Frei Beto, Batismo de Fogo, que é um livro muito importante, em que ele tenta pensar o papel dos dominicanos no assassinato do Marighella. Que se sabe, é uma história traumática, foram 2 frades dominicanos que foram brutalmente torturados, não resistiram e entregaram um ponto com o Carlos Marighella. Ele foi assassinado na Alameda Casa Branca, em São Paulo.
Ele então escreve o livro e faz uma reflexão muito importante sobre isso. Quando o Frei Beto é preso, há 2 páginas que eu nunca consegui esquecer e que às vezes eu acordo de madrugada pensando nessas páginas. O Frei Beto é levado para uma sala no DOPS, é despido, e é sempre o que primeiro se faz, para tirar completamente a dignidade e deixá-lo totalmente desprotegido. Ali você é um puro corpo vulnerável. Mas ele não é torturado. Ele era frei, ele tinha educação, ele era um homem branco, o Vaticano o respeitava. Trazem, era uma delegacia, trazem um preso comum, negro, nu. Ele é chicoteado praticamente até a morte, chicoteado, como se fosse uma reedição das Aquarelas do Debré, como se fosse o Brasil do século XIX escravocrata. Termina o Frei Beto dizendo: não creio que este homem sobreviveu, porque o seu corpo estava dilacerado. Ele foi chicoteado diante do Frei Beto para intimidar o Frei Beto. Ora, é uma cena absolutamente chocante. Para mim, ainda mais chocante, porque o Frei Beto não se preocupou em saber o nome da pessoa. O nome. Se sobreviveu. As condições eram brutais e dificilíssimas, mas esta sociedade brasileira, para nós, os direitos humanos são quase uma impossibilidade. E há toda uma carreira de políticos que se torna popular e que ganham eleições vilipendiando os direitos humanos. No caso do Machado, tudo fica mais interessante. Eu digo isso e paro para abrir a conversa para vocês, que é mesmo uma conversa. No caso do Machado, tudo fica mais complexo e, por isso, mais interessante. É que, no caso do Machado, se os direitos humanos sempre implicam o reconhecimento do outro, se os direitos humanos, por isso, numa sociedade desigual e hierárquica como a brasileira, é sempre um dilema, quase uma impossibilidade, no caso do Machado, tudo era mais complexo, porque o outro, no caso do Machado, era ele mesmo. Era o Machado de Assis, negro, numa sociedade absolutamente hierárquica, desigual e racista, a tal ponto que há um processo, durante a vida do Machado, de embranquecimento das fotografias. Quando o Machado falece e está com o corpo exposto na Academia Brasileira de Letras, a máscara mortuária do Machado é de um homem branco. Quando José Veríssimo escreve o obituário extremamente elogioso, dizendo que era o maior brasileiro, não apenas o maior filósofo, o maior brasileiro, ele diz, um mulato ateniense. O Joaquim Nabuco se revolta. E o Joaquim Nabuco manda uma carta para o José Veríssimo dizendo: estou muito chocado com a sua declaração. Nada magoaria mais o nosso amigo do que recordar a sua cor. E ele diz, porque para mim o Machado era um grego, era um heleno nos trópicos. Então, para o Machado, o problema dos direitos humanos era ainda mais dramático. Não havia ainda o conceito, mas havia a ideia de reconhecimento do outro. O problema era ainda mais dramático, porque o outro era ele mesmo. Isso eu creio que torna a questão do Machado e dos direitos humanos uma questão muito atual e muito importante. Essa é uma questão central para o mundo contemporâneo. E ela está intrinsecamente associada à literatura. Termino com uma nota utópica, irresponsavelmente otimista. Eu estou absolutamente convencido que no mundo atual, do autoritarismo algorítmico, do avanço transnacional da extrema-direita, o que nos salvará é a leitura literária. Porque a leitura literária inventa um tempo outro de percepção de si e do mundo, e a leitura literária, sobretudo, é um aprendizado constante, sem que seja didático ou pedagógico, dos direitos humanos nessa acepção. Então, se isso fizer algum sentido, Machado de Assis, Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Guimarães Rosa ainda nos salvarão. Agora, queremos escutá-lo, vamos conversar. Tem um outro... Tem. Só pedir para as pessoas se identificarem para efeito da gravação. Quem vai falar, pai? Vamos decidir, filho, vamos lá, filho, democraticamente. Eu tenho certeza que a Ana Carla tem uma pergunta. Inteligente, sintética. Olha, Ana Carla. Ana Carla, ela está olhando para a Giovana com um olhar intenso. Quem quer fazer uma pergunta? A Ana Carla. Vai lá, Felipe, pode passar o microfone, Ana Carla. Levanta o dedo. O outro também é a mulher, Giovana, é isso? Desculpa, Ana Carla, eu sei que eu vi você olhando para o Ninguém esquece de comprar. Agora vamos
Botar na capa. É o tesoureiro da casa. Você gosta de literatura, né, João? Não dá certo, não, né? Ele vai ganhar dinheiro com a família. Exatamente. É bom que alguém ganhe. Bom, tem que me apresentar, né? Bom, eu sou a Ana Carla, professora de literatura brasileira da UERJ. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo livro, pelo tema super atual, né? E esse tema dos direitos humanos, né, foi, enfim, a primeira reflexão, né, em tom de conversa. Esse tema dos direitos humanos, ele é um tema um tanto espinhoso, né, para a gente pensar, tendo em vista a função que a literatura cumpre dentro dessa questão, né? Porque eu acho que no Brasil a questão ela acaba funcionando de uma outra maneira, ela acaba tendo uma outra configuração. Mas eu lembro muito de uma introdução do Jorgen Steiner no Linguagem em Silêncio, e aí ele vai dizer o seguinte, né, que hoje já é senso comum, né, mas até certa altura não era, né, o fato de que, bom, os nazistas, todo o movimento fascista e desse movimento aí da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, no Holocausto, as pessoas eram extremamente cultas, extremamente letradas, né? Então, você tem ali, você consegue sentir uma catarse, uma pena de um personagem, você consegue ser tocado, ser atravessado pela literatura e, no dia seguinte, colocar numa câmara de gás, sei lá, milhares de judeus, né? Isso até foi explorado bastante no Anatomia de um... Zona de Interesses, no Zona de Interesse, né? Que é um filme bem interessante, enfim... Né? Mas, ao mesmo tempo, também é muito complicado, né? Enfim, eu acho que é uma questão espinhosa, né? Ao mesmo tempo, é muito complicado também não pensar a literatura como um papel importante, talvez nesse atravessamento do outro, nesse reconhecimento do outro, que não necessariamente é humanizador, né? Não necessariamente vai nos transformar em pessoas melhores, né? Mas esse atravessamento ele existe. A literatura ela tem essa função de vislumbrar o outro, e não esse vislumbrar, esse ser atravessado pelo outro vai nos transformar em pessoas melhores, né? E, enfim, a história está aí para contar, né? Enfim, foi uma primeira reflexão do quanto esse tema ele é importante, sobretudo hoje, né? No Brasil de hoje, no Brasil racista, no Brasil homofóbico, Brasil transfóbico, Brasil misógino, né? É um tema fundamental entender qual que é o lugar da literatura aí no debate, que não é um lugar muito apaziguador, né? Eu acho que é mais ou menos por aí o que eu tinha para dizer. Podemos fazer uma rodada, né? Para o máximo de história. Obrigado, Natália. Eu acertei, tá vendo? Boa noite, meu nome é Márcio Lustoso, sou professor da rede estadual. E, para a gente debater, eu fiz, ano passado, uma leitura dramatizada com os meus alunos, do Pai contra a Mãe, né? Justamente porque essa questão, os meus alunos, a rede estadual do Rio de Janeiro, é uma escola que está cravada no Morro do Preventório, ali em Niterói, Charitas. E aí eu tenho, obviamente, nós não temos pretensão de soluções mágicas, mas eu sinto uma dificuldade muito grande por parte do alunado da rede pública, pelo menos, eu não conheço a rede privada, do acesso ao Machado, né? E acredito que parte dos professores também. E é estranho isso. E, por acreditar, eu também concordo que a literatura talvez não nos humanize do jeito que a gente quer, mas acho que ela, pelo menos, deixa claro quem está do lado daqui e quem está do lado de lá, né? Porque você já não vai ser mais enganado. Acho que se a gente tivesse uma formação de mais leitura literária, seria mais difícil ser convertido por fake news, etc. Então, você poderia escolher ser fascista oficialmente, né? Acho que a literatura faz isso, deixa tudo muito claro. E aí eu queria trazer essa discussão para vocês sobre como... Eu não gosto muito da ideia de... Acho que é válido, mas assim, não gosto de transformar o Machado em quadrinhos, em simplificar a linguagem, diminuir as frases. Mas, assim, permitir que a gente chegue no Machado dele mesmo, aquele que a gente recebeu também na década de 80, 70, 60,
E como é que a gente faz isso em 2025, caminhamos 2025, com essa concorrência enorme de tudo que tem que ser resolvido em 15 segundos, porque senão entedia, né? É isso. Mais alguém para fazer uma rodada completa? Eu vou usar o meu método, hein? Eu estou olhando o Rafael, que tem um olhar que implica uma pergunta. Rafael, identifique-se, Rafael, por favor. Boa noite. Sou Rafael Salomão Ked, professor de Língua e Literatura Italiana da UERJ. Parabéns aos organizadores. Bom, duas questões, né, para a gente pensar. Uma mais polêmica, né? Essa cobrança um pouco que existe do Machado de não ter falado suficientemente da escravidão. O que vocês acham a respeito? Uma pergunta bem direta. Se vocês têm um posicionamento, o que vocês acham a respeito? A segunda é que, quando a gente fala em direitos humanos, eu penso muito no iluminismo francês, né? E Machado foi um leitor de Diderot, por exemplo, foi muito importante, né, para ele, sobretudo em Memórias Póstumas, né? E então, como é que é essa relação? Se isso é explorado pela crítica machadiana suficientemente, segundo vocês? Porque no iluminismo francês a gente sabe que nasce uma discussão sobre os direitos universais, né? Direitos... Já ali tem um esboço, né, de direitos universais, vamos dizer. Apesar, por exemplo, no iluminismo italiano se discute pela primeira vez a pena de morte, né? Cesare Beccaria, 1763, em contato com os iluministas franceses, né? Todo o iluminismo italiano é em conexão ali, é Milão, né, basicamente o centro. Estou puxando um pouco a brasa para a minha sardinha. Então, Machado tem conhecimento disso, né, dessa discussão. Existia já uma discussão sobre a pena de morte, né, uma argumentação de que a pena de morte... Primeira argumentação que eu conheço no mundo ocidental, né, que não faz sentido para o Estado adotar a pena de morte, porque um pai não mata seu filho para educá-lo. Basicamente, essa argumentação, né, Beccaria. Então, o que vocês acham a respeito? Muito bom. Você me deu acerto, André, tá vendo? É a intuição. Não é nunca. Acho que podemos começar, então, a dialogar. André, por favor. Vou conversar com o André. Um pouquinho, mas eu acho que... Gente, acho que esse tema que está no título do livro, etc., ele é meio interminável, não só Machado de Assis, mas essa ideia de discussão de direitos humanos agora, né? Nesse momento, como eu estou dizendo, eu acho que é um momento de... em que é difícil discutir isso de novo, né? Acho que até uma certa altura aí, digamos, do século XX, não vou falar nem do XXI, as pessoas falavam nisso sem problemas, direitos humanos eram um valor, etc. Hoje não. Hoje a questão ela pode exatamente cair em lugares espinhosos. A questão que a Ana Carla colocou, acho até que o Felipe pode falar mais sobre isso, uma questão com que ele trabalhou também aqui no livro. Mas tem uma coisa, Ana Carla, também, que quando o João César estava falando, que assim, o João César estava falando, e eu vi que ele também, a fala dele podia ser entendida, às vezes, que tem um traço contraditório, que seria isso, né? A capacidade humanizadora da literatura, mas tem uma coisa que eu levantaria na sua fala, que é importante, é que a literatura, se ela ensina de alguma maneira, ela é, ao mesmo tempo, antipedagógica. E ela é antididática, no sentido. Então, o ensinamento, se é que a literatura vai te trazer um ensinamento, não sei também, né, professor, estava trazendo para você essa questão, esse ensinamento, ele é, sim, problemático. Quando a gente está em sala de aula como professor de literatura, e trabalhando com um cara, por exemplo, como Machado de Assis, nós somos mediadores também. Eu me lembro dessa discussão já acontecer em outras situações no Brasil, inclusive em trabalhar com textos racistas, que é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Por exemplo, eu dou muita aula de literatura do 19, né? É a minha especialidade. Então, como é que você entra na sala de aula para trabalhar com isso? Você é um mediador também, né? Então, acho que faz parte, assim, né? Você não está ali exatamente como um apreciador de literatura. Você vai fazer esse trabalho. É porque, às vezes, a gente esquece, né? Parece que o professor de literatura é o cara que vai chegar lá, vai ficar lendo com os alunos, sei lá. Né?
Então, assim, professor, também encaminhando assim, para o que você disse, eu fiquei com um pouco de dúvida quando você está dizendo assim, o acesso a Machado de Assis, você está dizendo assim pela própria dificuldade do texto, seria isso ou não? Exato, pois é, mas assim, não o acesso material físico ao texto, né? Já que isso hoje, inclusive, ele é o único autor que nós temos que está todo online, né? Agora, o acesso àquilo... Sabe uma coisa que eu penso muito nisso também? Porque eu começo, às vezes, ali, até nos nossos alunos universitários na graduação, quando eles são bem jovens ainda, falando, você acha esse texto difícil? Aí eles dizem assim, até que em termos de linguagem do que ele diz, o Machado não é dos piores, não, né? Pelo contrário, a linguagem dele Mas eu acho que há, sim, um nível um pouco obscuro no texto do Machado de Assis, porque é um texto que é o tempo todo lido com duplo sentido, não é? Por exemplo, você está dizendo que leu com seus alunos pai contra mãe. Quando você lê a primeira parte do texto, aquilo que alguns críticos chamam de vestíbulo do texto, que é a descrição de instrumentos de tortura usados durante a escravidão no Brasil, você lembra que aquele narrador ali ele está usando um tom irônico, mas que hoje que eu falo agora, gente, olha que tristeza, a nossa época é aquela época que a pessoa tem que escrever embaixo, contém ironia. Sabe o outro dessas máximas que está falando? Terrível. Você tem que escrever num texto seu, em rede social, então você tem que escrever contém ironia. Isso é o fim da picada, né? Acabou, né? Sabe aquela coisa de explicar a piada? Explicar a piada matou, né? Acabou, né? Então, assim, é um pouco isso. Então, eu tenho que ir lá ler o cara fazendo uma descrição terrível de instrumentos de tortura, em que o narrador do Machado fala assim, é meio cruel e é meio grotesco, mas, assim, a ordem nunca foi conseguida sem algo grotesco, sem algo cruel. E aí você tem que ir lá embaixo e fazer isso, contém ironia. Então, meio que acabou. Isso aí eu entendo. Assim, então, eu não sei, né? Como é que a gente faz essa mediação hoje do Machado de Assis? Sabe, estou falando questão, porque eu também não tenho. Eu tenho o mesmo problema, num âmbito um pouco diferente, mas tenho o mesmo problema. O Rafael, por exemplo, estava falando uma coisa, Rafael, eu vou deixar isso aí, só lembrando que, de novo, né? Hoje em dia, dependendo do meio que você está, se você levantar a carta iluminista, você já leva uma vaia, né? Então, assim... Hoje agora eu vou falar assim, não, porque do iluminismo... Quer dizer, sabe aquela coisa que eu estava dizendo sobre o anacronismo da ideia de direitos humanos em Machado de Assis? Eu estava pensando assim, mas o primeiro grande documento foi escrito no âmbito da Revolução Francesa, né? O primeiro grande documento, que seria uma declaração dos direitos ali do cidadão, etc., da Revolução Francesa. No entanto, hoje em dia... você vai ter que fazer uma mediação pesada para lidar com a própria ideia de iluminismo. Então, né, não que o Machado de Assis não esteja escrevendo acho que com esses ideais em vista. Eu acho que ele é um bom conhecedor disso, mas ele, já naquele momento, no 19 brasileiro, ele também já está fazendo uma adaptação daquilo. É um pouco aquela leitura mesmo talvez de ideias fora do lugar, que de jeito um pouco indiferente, um pouco irresponsável da minha parte, mas esses ideais valem tanto no momento que Machado está vivo, quanto hoje para a leitura. Então, assim, vou deixar o pessoal aqui para discutir essa batata quente, né? Obrigada. Obrigado, gente. Pegando aqui um pouco já o que a Ana colocou, né? Eu acredito no que o João coloca, como realmente, enfim, uma postura de qual não se pode, pelo menos como professor, como pesquisador, professor de universidade pública, abrir mão, né? Se eu trabalho com a literatura, eu preciso pensar além da formação do especialista. Preciso pensar naquilo que ela pode oferecer para uma autonomia de pensamento, né? Diante de um mundo tomado pelo discurso do algoritmo, da fake news, né? Da destruição da diferença, etc. Mas aí, Ana, também me lembrei, eu acho que o João vai saber isso melhor, recentemente, nesses últimos anos, eu soube, por um pesquisador de ciência política, não era nem ninguém de literatura, que o 1984, do Orwell, ele começou a ser interpretado no submundo aí, da internet da extrema-direita, como uma interpretação da nossa realidade, do que a gente entende hoje como democracia, Estado de Direito, com todas as suas dificuldades, suas imperfeições. Então, é uma interpretação
absolutamente forçada, anacrônica do livro do Orwell, mas que mostra que a literatura pode servir ao pior, como no exemplo nazista que o Steiner deu no livro dele, né? E há uma série de autores tão geniais quanto Machado que, enquanto figuras públicas, não poderiam ser considerados pessoas que lutavam pela dignidade humana, pela igualdade, etc., né? Então, eu acho, Ana, que realmente o poder que a literatura tem de humanizar, como professor eu pensando, não está, e também pego um pouco o que a André colocou, não está na própria literatura, né? Não necessariamente na própria literatura. No entanto, como professores, né, como mediadores, a gente lida com isso e realmente não há um método, né, infalível, universal, para que a gente possa, como professor, levar isso adiante. Mas a mediação, a nossa mediação, seja em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando, em qualquer lugar que a gente esteja falando de literatura, é um grande privilégio a gente poder, né, como profissionais, ter escolhido essa carreira, a gente poder falar disso, viver disso. E que nessa mediação a gente tem esse papel, né? Ele não traz qualquer garantia imediata, mas eu acho que é uma postura fundamental, que tem que ser assumida e pensada. A questão... Eu fiquei muitos anos na educação básica, né? E realmente é sempre um desafio você levar a literatura para jovens leitores. E, assim, se na escola pública pode parecer mais difícil, mas na escola privada mesmo, esse acesso, que não é o acesso material, né? É o acesso à leitura, a uma leitura mais sofisticada, mais complexa, mais madura, mais autônoma, né? Esse processo é difícil. Mas, no caso do Machado, o que, com o tempo, eu fui vendo que funcionava melhor, e aí tem essa coisa, Andréia, contém ironia, né? Mas, talvez em textos em que essa ironia esteja... em textos mais leves, digamos assim, não sei se eu poderia usar esse termo, mas Pai contra Mãe realmente é muito específico. Mas eu penso nas crônicas do Machado, a Crônica dos Burros, né, em que ele fala da chegada do bonde elétrico no Rio de Janeiro, eu já usei isso em sala. A questão do humor, que eu quero dizer, né, o texto do Machado tem um acesso, talvez. É claro que o humor sempre desenvolvido a partir da ironia, da ambiguidade, do duplo sentido, mas que na mediação é possível ser construído, né? Como professor, a gente tem que lidar com isso o tempo todo, e não há, de fato, um modo mais... Bom, se não há um modo universal, um método universal, há o modo da leitura, né? O trabalho com a leitura como uma presença desse texto que permite que, pelo menos, algumas verdades, algumas ideias estabelecidas no senso comum sejam sempre questionadas, né? O Machado sempre, na sua obra, possibilita, na sua melhor obra, inclusive, possibilita esse tipo de postura cética, duvidosa, questionadora, que, se contém ironia, né, uma sofisticação de leitura pode garantir esse acesso. Agora, de fato, é um desafio muito grande, né? Eu acho que o Machado é universal, parto desse princípio, mas não o tempo todo, não todos os textos, mas há um trabalho a ser conduzido e construído que pode permitir que cheguem aos textos sem o aviso, sem a aspas, né, indicada diretamente que se trata de literatura, afinal de contas, né? Agora, não sei, João. Brevemente também, para seguir a conversa. Ana Carla, a questão que você levantou é rigorosamente fundamental, porque é muito importante evitar uma concepção ingênua de literatura. Em primeiro lugar, porque a literatura, enquanto tal, nunca existiu. A literatura é um conjunto de práticas, tanto de escrita quanto de leitura, a tal ponto que, recentemente, de maneira provocativa, o Franco Moretti, esse crítico italiano, sugeriu que nós deveríamos abandonar o close reading pelo distant reading. O que ele chama de leitura distante é a tentativa de quantificação
da produção literária. Ele diz, por exemplo, quando nós pensamos em realismo francês, nós pensamos basicamente em Balzac, Stendhal e Flaubert, não é verdade? Ele diz, isto equivale à produção efetiva da literatura realista na França 0,0000001. E ele completa de maneira irônica dizendo, e nem eram os mais lidos. Os mais lidos eram os Paulo Coelho da literatura realista francesa, que hoje nós nem sequer sabemos quem são. Então a nossa reconstrução... Quer falar alguma coisa, filho? Pode colocar na cara. Algumas partes o papai está falando errado. Ele sempre está certo, isso não tem dúvida. Então, eu acho muito importante não romantizar a noção de literatura. Totalmente de acordo com você, é uma observação muito importante. E eu reconheço que, da maneira como eu falo, às vezes, como eu me entusiasmo, dá essa impressão, não é? Eu estava, uma vez, dando um curso no México, quando terminou a aula, um aluno falou assim, por favor, dime, para de sofrer, para de sofrer. Eu disse, o que é isso? Ele disse, é a Igreja Universal acá, dizem, para de sofrer. Ele falou, você dando aula, para de sofrer. Eu falei, não, peraí. Isso não é um elogio, né? Então, essa observação é bem importante. Uma possibilidade que eu acho que reúne com o Máximo, depois eu venho ao Rafael, filha, é pensar que, na verdade, mais do que literatura, Tukur, então pensaríamos, por exemplo, num livro do Tivestan Todorov, em defesa da literatura. É interessante o projeto, mas é absolutamente insustentável, porque é uma concepção muito ingênua de literatura, dá até um pouco de misericórdia na leitura do livro. Talvez seja o caso de valorizar a experiência literária. A experiência literária seria uma experiência de radical descentramento, no sentido antropológico de dépaysement, é uma experiência de radical descentramento, é uma experiência que implica necessariamente uma fruição do tempo que é radicalmente oposta ao tempo maquínico do algoritmo. Essa experiência literária foi definida, essa ideia me surgiu lendo, filho, o Ray Bradbury. Todo mundo fica quieto para todos falar. No quadro Fahrenheit 451, tem um momento notável, porque geralmente a nossa recordação dessa distopia, a lá 1984, é muito mais pelo filme do François Truffaut, que é muito enganador. Porque no filme tem essa impressão de que é um Estado totalitário que começa a queimar livros. Você lembra que tem o bombeiro Montagu, que em um certo momento começa, ele diz, mas se estão queimando, algo haverá. E ele procura um professor que milagrosamente conseguiu preservar uma biblioteca, Faber. E ele quer aprender com Faber. Aí ele olha para o Montagu e ele fala assim, não. O que você quer não está nos livros. Ele fala, melhor, não está apenas nos livros. Pode estar no cinema, pode estar numa tela, pode estar em várias manifestações diversas. O que você deseja é aquilo que nós perdemos. É essa intensidade de uma experiência outra, com o outro e com o tempo. É nesse sentido que eu penso a literatura. Eu tenho defendido o que eu chamo do direito à leitura literária, nessa acepção concreta. Essa observação foi muito importante, Ana Carla, agradeço. Como é que junta isso possivelmente com o Máximo? Máximo, eu tenho a impressão que é um problema sério no ensino brasileiro a partir da massificação. É que, na verdade, quando nós pensamos em ensinar Alencar, Machado de Assis na escola, nós não estamos preocupados, não nós, mas não há uma preocupação do ensino do Machado do Alencar. O que há é a preocupação de preparar o estudante para uma prova na qual haverá perguntas específicas sobre um romance determinado. Isso é outra história. Seria muito interessante pensar nessa ideia da experiência literária, seria muito interessante pensar em retomar uma experiência que era dominante na escola brasileira antes da massificação a partir da década de 60. E se você procurar em sebo, você vai encontrar inúmeras antologias nacionais. Essas antologias nunca trazem textos completos. Um modelo seria o que o Antônio Cândido e José Aderaldo Castelo fizeram com os períodos literários, desde o período colonial até o modernismo, em que você tem acesso a textos, praticamente nunca são textos completos. A exceção seriam poemas curtos. Isso é muito interessante, porque o que se transmitia ao aluno não era um conteúdo determinado para fazer uma prova. Capítulo traiu, não. O que se transmitia, de fato, era a intensidade da leitura. Por exemplo, no caso do Machado, eu teria uma enorme alegria de... Vou lá no Brasil-China de novo com você. Eu vou ensinar apenas um capítulo de Quincas Borba, o último, que é um rito de passagem na obra do Machado. É o primeiro momento em que ele termina o romance dizendo, eis uma questão, se o título seria o cão ou o filósofo, ele fala, eis uma questão, prende questões que nos levariam longe.
E ele termina dizendo, ele não responde, porque o Cruzeiro do Sul, lá no alto, que a Sofia não quis fitar, para o Cruzeiro do Sul, pouca diferença faz, se é lágrima ou riso. O romance termina sem resposta nenhuma, é a primeira vez que ele faz isso. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nós sempre celebramos, o último capítulo, eu faria os 2 capítulos, eu passaria um dia inteiro lendo com os alunos o último capítulo de Memórias Póstumas, o último de Quincas Borba, porque no último capítulo de Memórias Póstumas não é tão revolucionário quanto este, porque no último capítulo ele explica, ele diz, olha, eu cheguei ao fim do outro lado do mistério e chego ao final da vida quites, porque não fui ministro, não casei com a Virgília, mas não tive que ganhar o meu sustento com o suor do meu rosto. Você fala, quites não, tem um pequeno saldo, não transmiti a ninguém o legado da minha miséria. O romance conclui, a tal ponto que na primeira tradução para o inglês, que foi não lembro agora do primeiro nome, Jobim, é o Grossman. Qual é o primeiro nome? É Grossman. É Grossman é o sobrenome. Ele ficou tão desorientado que sabe qual é o título que ele deu em inglês? É uma maravilha. É Epitaph of a Small Winner. O epitáfio de um pequeno vencedor. Claro, tem um pequeno saldo, então venceu, né? Então, isso. Ou então, por exemplo, eu pegaria os 6 primeiros parágrafos do Alienista. Eu já fiz essa experiência. Você lê os 6 primeiros parágrafos do Alienista, filho, e você compreende que o Machado está se divertindo, está rolando de rir. É o único conto do Machado. Rapidinho, filho. Sabe quem é campeã? Mamãe Priscila! Mamãe Priscila é campeã. Ela vai falar daqui a pouco, filho. Então, se você pegasse os 6 primeiros capítulos, parágrafos do Alienista, você consegue mostrar que o Machado está dizendo que, desde o princípio da novela, o Simão Bacamarte está totalmente ensandecido. Basta os 6 primeiros parágrafos. Então, nós deveríamos nos permitir isto, ler trechos, ler um capítulo, 2 capítulos. Por exemplo, você poderia pegar um capítulo de Vidas Secas, Baleia, em que, porque o Graciliano faz uma coisa totalmente nova. Ele não trabalha com a representação da pobreza, que era dominante. José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, o que ele trabalha, Jorge Amado, o primeiro Jorge Amado, ele trabalha com a consequência da pobreza na linguagem. O romance inteiro, Sim, a Vitória, Fabiana, as 2 crianças que não têm, os 2 meninos que não têm nome, eles não falam, eles grunhem. Não há uma frase trocada entre eles. A mediação é feita pela Baleia. Pula para o último capítulo, quando eles olham São Paulo de longe. Pela primeira vez eles pensam, os meus filhos aprenderão aquilo que eu não aprendi, eles serão diferentes, eles terão um nome, eles serão gente. Pela primeira vez, Fabiana e Sim, a Vitória trocam uma frase inteira. É lindo, espetacular. Sem tempo, sem futuro, não tem linguagem. Sem projeto de vida, você não articula uma fala. Então, percebe? 2 capítulos de Graciliano Ramos. Basta 2 capítulos. Então, nós deveríamos nos permitir isto. Rafael, então, eu acho que vamos combinar para uma ida minha lá no Brasil-China, vamos tentar fazer isso? Vamos ver se vai dar certo. Rafael, essa questão é importantíssima. Nos últimos 5 anos, há um movimento muito importante, começou nos Estados Unidos, agora chegou ao Brasil, que é reler o Machado a partir do Racial Studies. Isso tem sido feito muito por um professor, acho que é de Albuquerque, New Mexico, o Paulo Duarte, que já veio ao Brasil algumas vezes tratando disso, e é a releitura da obra do Machado, tentando ver se o fato do Machado ser negro implica uma percepção distinta das relações sociais. Há resultados muito interessantes. Em 2008, eu publiquei uma coleção de 6 volumes de contos do Machado, que o critério era temático e cronológico. Eu tomava um tema, li e reli várias vezes todos os contos do Machado e fui anotando. Tem um volume que se chama Política e Escravidão. Eu creio que 2008, eu creio que este volume deixa claro, e o trabalho indispensável do Eduardo de Assis Duarte, da UFMG, que é um trabalho pioneiro, que publicou um livro de quase 600 páginas, em que ele recolheu em toda a obra do Machado, podia ser uma passagem, uma frase, um personagem de presença da escravidão na obra do Machado de maneira muito clara. O que eu descobri fazendo essa releitura cuidadosa, como a Andréa lembrou o conto Virgínios, de 1864. Há um conto do Machado, eu paro, que é de 1871, chamado Mariana. Ele tem 2 contos chamados Mariana, mas tem que ler o de 1871. É o ano da lei do ventre livre. Como é típico do Brasil, os senhores de escravo tentavam todas as chicanas jurídicas
para não respeitar a lei. Na lei do ventre livre, a partir daquela data, o filho que nascesse de ventre escravizado, livre era. Os senhores faziam o impossível para não cumprir a lei. Isso coube ao Ministério da Agricultura. Quem era alto funcionário do Ministério da Agricultura? Machado de Assis. Então, coube ao Machado ler um conjunto não pequeno de processos em que o que estava em questão era cumpra-se ou não a lei. O Sidney Chalub, num livro muito importante chamado Machado de Assis, Historiador, estudou essa faceta do Machado. E o que ele descobriu é que, sempre quando possível, a decisão do Machado sempre favorecia a libertação da criança nascida a partir da lei do ventre livre. Neste ano, em que ele deve estar horrorizado, enojado, o Machado deve estar enojado de ler os argumentos inventados pelos senhores de escravo para não cumprir a lei. Ele escreve este conto, Mariana. Vocês já leram? Uau! Eu acho ainda hoje um conto que descreve tudo o Brasil. 10 segundos. O conto é uma estrutura bem machadiana, que se repete no espelho, na teoria do medalhão. Aparece um primeiro narrador e que dá uma moldura. O conto todo é um miolo, que é um segundo narrador. O primeiro narrador, esse narrador, estávamos na Rua do Ouvidor, encontramos, como é que é o nome do personagem? Coutinho? Coutinho. Encontramos Coutinho, que há muito tempo não víamos, e perguntamos, casou? Ele disse, nunca. Mas como não? Aí o Coutinho conta a história. Qual é a história? A história de uma escravizada tratada como se... Obrigado, Daí. Tratada como se... Com ironia. Tratada como se fosse da casa. E aí a descrição da Mariana, filha, é brutal a descrição. Mas, Rafael, quando você lê a primeira vez... Ô, gente, meu pai tá falando palavra errada e alguém tá corrigindo. Quem corrigiu a pessoa? A mamãe vai corrigir depois, filho. O conto, então, no miolo do conto, é de uma brutalidade, é de uma violência que você... A primeira vez que eu li, eu disse, não pode ser. Eu não entendi a primeira vez que eu li. Porque a Mariana é descrita como uma mulatinha formosa. E vai por aí abaixo, vai ladeira abaixo. Há um momento em que há um tio que fala assim, olha, o que essa menina precisa é tomar ares, porque ela está muito nervosa, deixando claro a exploração sexual. A Mariana se apaixona pelo Coutinho. Para resumir, ela se suicida no final. E a brutalidade da descrição da Mariana, da descrição física, da descrição... tem um momento que o conto fala assim, Mariana sabia bem... sabia ser agradecida pela sua condição. Sabia que era quase como se fosse da casa e só se ausentava na hora que chegavam visitas. Aí ela tinha que comer dentro, isolada. Não vinha, isso. Exatamente. E o texto diz, quase como se fosse da família. Não, só um minutinho, filho. E aí, no final, essa brutalidade, ela se suicida. Porque, claro, isso é bem importante no romantismo. O amor no romantismo é a afirmação da subjetividade em contraposição à sociedade de ordens do antigo regime. No antigo regime seria impossível essa ideia do amor entre classes, entre situação social. Então o amor tem uma função filosófica muito importante na literatura romântica, que é a afirmação da liberdade do sujeito. É muito importante. Mas a Mariana, que é uma escravizada, ela não tem possibilidade dessa liberdade. Ela se suicida. Brutal. O conto termina. Volta o primeiro narrador. Isso é Brasil. Volta o primeiro narrador e fala assim, 2 ou 3 horas de conversa e retomamos décadas de convívio. Terminamos o nosso refresco e saímos pela Rua do Ouvidor para admirar a meia, a canela e a meia das mulheres que passavam. Ninguém diz uma palavra sobre a Mariana. Que pena que uma palavra sequer. Essa moldura narrativa é muito sutil. A minha intuição, Rafael, é que nesta moldura narrativa se encontra todo o Brasil. Você tem uma moldura apaziguadora. No interior é pura brutalidade e violência. Então, no Machado, a escravidão pode não estar visível, mas está também, Rafael, veja, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O menino Brás, diz o texto, tinha um moleque, fala a expressão do texto, moleque Prudêncio. Diz o texto, ele montava, não precisa dizer mais nada.
Aí o Prudêncio é alforriado. Um dia caminha o Brás Cubas. Olha a complexidade do Machado. O Brás Cubas caminha e ouve um burburinho no centro da cidade. Vai ver o que é. É um homem negro chicoteando o seu escravizado. Ele olha de longe. Quem era? O moleque Prudêncio. Ele dá um grito. O que faz o moleque Prudêncio? Abaixa a cabeça. Mas ele já era homem livre. Então, no Machado, nunca é panfletário, mas a presença da escravidão no Machado é dilaceradora para pensar a sociedade brasileira. Não é? Duas opções. Vamos celebrar ou continuamos? Ou podemos celebrar continuando também. Então, muitíssimo obrigado pela presença numa sexta-feira.